Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Vicky e esse é o segundo vídeo do canal. E eu decidi falar sobre isso porque agora em 2025 eu finalmente fui aprovada no que se refere a sentir intensamente sem ser dominado pelos nossos sentimentos. E foi uma jornada bem longa, gente, pra mim. Desde que eu me converti, basicamente, o Senhor tem me ensinado muitas coisas sobre isso. E eu tive que tropeçar bastante para conseguir amadurecer. E o meu objetivo com esse vídeo é que ele possa ajudar alguém que está passando por esse momento de amadurecimento da fé cristã também. E eu espero que seja útil para você. Então vamos lá. É, eu quero começar falando que quando eu me converti, eu tinha lá os meus 15 anos, e então você imagina que a adolescência ela já traz algumas questões consigo. Eu tinha as minhas próprias questões e tinha acabado de conhecer o Senhor e eu sentia as coisas muito intensamente, mas era tudo muito descontrolado e eu tinha as minhas questões. Então, logo que eu me converti, eu precisei compreender como não deixar a minha fé baseada só nos meus sentimentos. E eu não entendia e questionava muito o Senhor de Senhor, se os sentimentos são capazes de me levar a esse lugar de arrebatamento aos teus pés, por que que eles não são tão bons? Por que que eu não posso usar eles sempre? E o Senhor foi me ensinando ao longo dos anos que nós somos criados com sentimentos e emoções porque nós somos imagem e semelhança do próprio Deus. Então, ele se compadece, ele se ira, ele se entristece, ele se alegra, ele ama. E nós somos a imagem e semelhança dele. Mas é bem verdade que depois da queda, todos os nossos sentimentos e quem nós somos foi maculado pelo pecado. Então, antes da queda, é, o ser humano era capaz de conseguir se alegrar sem idolatrar uma coisa, era capaz de sentir tristeza sem se desesperar, era capaz de ter amor, mas sem o sentimento de possuir a pessoa ou possuir a coisa. E basicamente a gente conseguia ter essas emoções sem esse descontrole tão grande. Então as emoções elas foram criadas inicialmente para que a gente se movesse em direção ao bem, se movesse em direção ao Senhor, que a nossa alegria ela produziria adoração, que a nossa tristeza nos levaria ao arrependimento, que o temor nos levaria a ter uma reverência diante do Senhor e que o afeto que a gente sentia pelas pessoas nos levasse de fato a uma comunhão com Deus e com o próximo. Mas quando o pecado maculou quem nós somos, eh, as nossas emoções também, elas continuaram existindo, mas foram corrompidas. Então, depois da queda, a gente passou a deixar que o nosso medo nos levasse à fuga, que o nosso desejo virasse cobiça, que a nossa alegria se tornasse idolatria, que o amor virasse um apego doentio e descontrolado, e que a sensibilidade que nós fomos criados para ter virasse uma instabilidade muito grande. Mas né, tem um ponto de virada aí que com a vinda do Senhor Jesus à Terra, o Senhor tinha um plano para redimir as nossas emoções, não eliminando ela, mas de fato trazendo uma nova perspectiva para tudo, através dos frutos do Espírito. Eu acredito que no que diz respeito a esse tópico de sentir as coisas sem ser governado por elas, o maior fruto do espírito que é exercitado é o domínio próprio. E, cara, como o domínio próprio dói, porque é, ele nos traz a morte, uma morte muito grande do nosso ego, da nossa vontade de ser o centro, de, de várias coisas. Então, o objetivo do Senhor com isso não é que a gente se tornasse máquinas sem ausência de sentimento, mas que o nosso sentimento viesse a voltar ao que era inicialmente, a ser limpo, e a que a nossa alma fosse governada pelo Espírito e não pela carne. Então, o que Jesus veio fazer na Terra também através do Evangelho, é devolver as nossas emoções para esse lugar correto que eles devem ter, que elas devem ter. É, e servir a sua função original, que é direcionar o homem em direção ao Senhor, em direção ao bem, e alinhar a nossa alma à mentalidade de Cristo. E eu acho que esse é o ponto central, assim. E uma das coisas que o Senhor ministrou muito no meu coração é como fazer a boa escolha. E quando ele começou a
a tratar em mim de volta esse ano de 2025, ele falava muito comigo a respeito de escolhas. E só um versículo vinha na minha cabeça que era Deuteronômio, acho que é 11, 28, 28, 11, 11, 28, uma coisa assim. Eu vou deixar aqui na tela para vocês, que é: Eis que ponho diante de ti bênção e maldição. Escolha, pois, a bênção. E escolher a bênção não é tão fácil assim, mas eu compreendi que isso é um ponto muito importante, que a partir do momento que eu escolhi por Jesus, todas as minhas próximas escolhas em relação a como eu caminho e o que eu escolho no dia a dia tem que estar consoantes à minha grande escolha oficial, que foi por Cristo. Então, se eu escolhi seguir a Cristo, todas as minhas outras escolhas têm que estar de acordo com isso. E muitas vezes vai ser a nossa própria morte, como Paulo fala. É, aquilo que eu não quero, isso eu faço. E eu senti na pele esse ano, gente, que é preciso amadurecer e que o domínio próprio exige uma morte muito grande do nosso impulso, da nossa vontade de responder na carne, da nossa vontade de querer se entregar a um sentimento, é, a, a morte da necessidade de ter sempre razão, de ser validado e principalmente de ser o centro das atenções o tempo inteiro. Então, o que eu aprendi esse ano foi é, como agir mesmo que eu não quisesse. Então, mesmo que eu estivesse me sentindo magoada ou chateada com alguma coisa que me aconteceu, eu escolhia agir como se eu não estivesse. E foi difícil no sentido de que parecia que era uma coisa falsa, porque que eu estava sendo hipócrita, porque ao mesmo tempo que eu estava fazendo uma coisa que é o que a palavra me pede, exercendo o domínio próprio e mansidão, os meus sentimentos não estavam acompanhando aquilo e muitas vezes eu me senti muito muito falsa por estar fazendo uma coisa que os meus sentimentos não estavam de acordo com aquilo e a minha vontade de gritar ao meu ego era muito grande e eu tive a oportunidade milhões e milhões de vezes e vou continuar tendo a oportunidade milhões e milhões de vezes, mas a partir do momento que eu escolhi fazer o que agrada ao Senhor, eu escolhi pelo domínio próprio, eu tenho que estar disposta a deixar morrer todas essas vontades carnais, todo esse desejo de validação e de ser o centro das atenções, para que a maturidade ganhasse espaço no meu coração. E eu aprendi muito, muito, muito com o rei Davi. Quando ele fala lá no Salmos 42, eu vou ler aqui para vocês. Por que está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Quando Davi escreve essas palavras, eu entendo que ele estava passando por esse turbilhão de emoções a ponto dele precisar dar uma ordem para a alma dele voltar ao seu descanso. E esse ano eu me vi fazendo isso algumas vezes, eu me vi dando uma ordem para minha alma, porque eu estava muito certa da escolha que eu estava fazendo. Eu não estava arrependida da escolha que eu estava fazendo de me deixar em segundo plano para que Cristo crescesse em mim. E assim como Davi, é necessário muitas vezes que a gente dê uma ordem clara para nossa alma, que sempre vai berrar, sempre vai haver essa batalha muito grande entre a carne e o espírito, e é muito importante que você escolha alimentar o teu espírito, entretenimento da tua alma, porque isso vai te trazer para um lugar muito mais seguro em relação a onde você alocar os seus sentimentos. E a segunda coisa que eu aprendo com Davi nesse versículo é que ele lembrava a alma dele de quem Deus é. E muitas vezes lá, por exemplo, no Salmo 103, 2, ele fala que a alma dele não esquece dos feitos do Senhor. E quando a gente tem uma caminhada já com Deus hum, longa, a gente vê a bondade dele muitas vezes agindo na nossa vida. E quando a gente escolhe olhar e lembrar nossa alma da bondade de Deus, isso vai trazendo esse sentimento de confiança que deve crescer no Senhor, sabe? Então, a nossa confiança precisa estar no Senhor. E como que a gente confia em alguém, né? Olhando o histórico dela. E o Senhor sempre tem um histórico muito bom com a gente. E eu aprendi a fazer isso com Davi também. A terceira coisa que Davi me ensinou esse ano foi que ele não escolhia murmurar quando ele estava passando por esses momentos de
da alma dele tá berrando e ele tá tendo dificuldade de alocar os sentimentos dele, ele escolhia louvar, porque ele não escolhia sentir essa paz, sabe? Pra de tá tudo bem, pra cantar ao Senhor, pra adorar ao Senhor. Ele ia porque ele estava convicto que isso dominaria a alma dele. E o, o, o que Davi fez foi me ensinar a dominar minha própria alma esse ano através desses 3 pontos. E eu sempre me lembro disso quando eu passo por algum momento de dificuldade de novo com isso, de estar sentindo tudo muito intensamente e de estar precisando lembrar das minhas escolhas, lembrar da minha escolha principal, que já foi por Cristo, para que eu possa repousar mais tranquilamente minha alma. Então, voltando lá ao início, né, sobre os sentimentos e por que a gente precisa ter cuidado para que eles não se tornem a lente principal pela qual nós tomamos ações a partir disso. Os sentimentos, eles são muito reais, e a gente precisa admitir isso, mas é bem verdade que eles não são confiáveis o tempo todo, e quando essa emoção vem forte, da alma, muitas vezes, ela traz consequências muito sérias e isso me fez pensar muito também. Se eu não estou disposta a lidar com as consequências de algo, porque eu já sei, porque eu já vivi aquilo uma vez e eu não quero viver aquilo de novo, eu preciso escolher como que eu vou agir. E olhando para Provérbios, lá em Provérbios 28 fala assim, 28, 26. Quem confia no próprio coração é insensato, mas quem anda sabiamente será salvo. Ainda lá na palavra do Senhor em Jeremias 17, 9, diz assim: Enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Então, um sentimento, mesmo que bom, quando não é bem direcionado, ele se torna realmente um mestre horrível para a forma como a gente vai governar a nossa vida. E é preciso que a gente compreenda que o evangelho é uma doutrina muito prática da morte do eu, né? E a cruz é esse lugar onde os meus sentimentos não vão ter a última palavra. E é uma coisa que eu quero que você compreenda também, que os seus sentimentos não podem ser a última palavra a respeito das ações que você vai tomar, porque a cruz ela não é esse lugar confortável. Ter domínio próprio e deixar que os frutos do Espírito ganhem lugar na sua vida vai te custar muito, vai ser muito doloroso. Mas se você for consciente para esse lugar da cruz, você vai compreender e ver que de fato o Senhor está caminhando com você a cada passo da jornada. E eu só, né, para fechar assim a ideia central desse vídeo, é Jesus, né, lá no Getsemane a palavra fala que ele estava extremamente angustiado por saber tudo que viria a acontecer com ele, mas ainda assim, a despeito de todos os sentimentos dele, a despeito dele ser quem ele era, filho do Deus vivo, ele escolheu obedecer, escolheu não se entregar aos sentimentos e ainda pediu ao Pai para que passasse dele o cálice, mas porque ele decidiu obedecer até a morte e morte de cruz, ele se entregou por nós. E não tem um exemplo maior que a gente possa seguir do que o do próprio Jesus. É, então, meu querido ouvinte, espero que você compreenda que o domínio próprio ele é muito bom, mas ele dói para você alcançar, mas vale muito a pena. A mansidão também dói, porque a gente está sempre querendo essa validação dos homens, a gente quer atenção, a nossa alma quer atenção, e eu compreendo isso de verdade, compreendo mesmo. Mas uma vez que você já fez a sua grande escolha por Cristo, eu espero que você tenha coragem o suficiente para continuar escolhendo isso todos os dias da sua jornada e, e que você possa crucificar a sua carne diariamente. Eu queria também te dizer e te encorajar, dizendo que o Espírito Santo ele não deseja anular as suas emoções, nem a intensidade dela, nem os seus sentimentos, mas o que ele quer é ser seu amigo para te ajudar a disciplinar com maturidade a sua alma, para que você possa sentir sem de fato ser dominado pelos seus sentimentos e emoções. E o Espírito Santo me ensinou muito esse ano a redimir a forma que eu sinto. E o que eu posso dizer é que eu tô cada vez mais perto da liberdade que é em Cristo, sabe? É libertador você poder sentir as coisas, viver as coisas, sem ser escravo disso. É maravilhoso e eu espero que você alcance esse lugar também de maturidade, para que um dia, né, todos nós possamos nos submeter ao Senhor, estar alinhados com o Senhor
ser redimidos pelo Senhor, para que as nossas emoções não voltem a ser um servo da gente, não venham a ser um ídolo pra gente, não venham a ser um instrumento de prisão na nossa vida, mas que eles nos conduzam a esse lugar de ser um reflexo de Deus para o próximo e nos conduzir cada vez mais perto do nosso objetivo, que é ser completamente parecidos com Jesus. E é isso, gente. Eu sei que eu falei muito, eu falo muito e às vezes não falo muito pausadamente, mas eu tô pegando o jeito aqui. Eu espero que esse vídeo e esse conteúdo possa te abençoar de alguma forma. Se você gostou, não esquece de dar um like, se inscrever aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau!